Samuel, Samuel, reis, reis e crônicas, crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações. Olá, olá! Nós estamos estudando o livro de Samuel e já tem algumas lições que nós estamos nesse livro. E hoje, o salmo que vai conduzir, o versículo que vai conduzir a nossa EBD vai ser o Salmo 51. E esse Salmo 51 é um salmo de confissão e arrependimento. Ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natan foi lá falar com ele, depois dele ter estado com Batseba. E aí eu vou destacar alguns versículos, se você estiver com a sua Bíblia ou smartphone, seja lá, abre aí no Salmo 51. E aí nós vamos ler juntos alguns versículos. Versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que és mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que agradas da verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu coração dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E olha o versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. A gente percebe aqui a angústia do salmista, Profundamente angustiado, consciente do que ele tinha feito, do pecado, mas aqui ele está se derramando, Ele está clamando a Deus por misericórdia, para que Deus o perdoe, para que Deus o limpe de todas aquelas transgressões. E ele é muito consciente, e ele fala, Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Aqui é confissão e arrependimento. É a consciência do pecador. E a pessoa toma consciência de que somente a misericórdia de Deus para nos resgatar da situação e para fazer com que a gente tenha uma vida plena, uma vida em abundância e continuar na nossa jornada. E hoje o vídeo que nós vamos ter, que nós vamos ver, é um vídeo falando justamente sobre isso, sobre o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas por quê? Por que será essa expressão? Vamos lá descobrir? Quem foi o rei Davi? Assista o vídeo até o final que você vai aprender um pouco mais sobre a vida do homem segundo o coração de Deus. O significado do nome Davi é incerto, porém uma das possibilidades mais aceitas é de que o nome Davi significa amado, procedente do hebraico. Davi era o filho mais novo de Jessé, pertencia à tribo de Judá. Ele nasceu em Belém, uma cidade que ficava a aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Seu pai era um homem rico e respeitado na cidade. Davi foi criado como pastor de ovelhas. Exercendo a sua profissão, ele enfrentou situações desafiadoras, como um urso e um leão. E isso ajudou quando ele assumiu o trono de Israel. Ele demonstrou ter coragem, dedicação e cuidado com o povo. O texto bíblico afirma que Davi era ruivo. A tradução do texto hebraico significa vermelho e possuía boa aparência.
A primeira vez que Davi foi mencionado na Bíblia é no texto que descreve a ocasião da visita do profeta Samuel a Belém. Deus havia rejeitado Saul como rei de Israel e revelou que o seu sucessor estava na casa de Jessé. O profeta Samuel entrevistou os irmãos de Davi como possíveis candidatos ao trono. Inicialmente, Davi nem estava presente, porém, quando nenhum outro dos filhos de Jessé atendeu às especificações divinas, Davi foi chamado do campo onde cuidava do rebanho. Quando Davi se apresentou, Deus confirmou ao profeta Samuel que ele era o escolhido. Então Davi foi ungido. No entanto, o propósito da tal unção não foi revelado publicamente naquela ocasião. Apesar de ter sido escolhido por Deus, ainda demoraria algum tempo até que Davi fosse reconhecido pelo povo como rei. Um episódio que trouxe um extremo reconhecimento a Davi entre o povo de Israel foi quando ele enfrentou e matou o gigante filisteu Golias. O gigante Golias afrontou o povo de Israel por 40 dias, mas ninguém era escolhido para lutar contra ele. Para os israelitas, lutar contra aquele gigante parecia ser um suicídio. O próprio rei Saul entendia os riscos daquela escolha, por isso ele ofereceu muitas recompensas para quem se prontificasse a lutar contra Golias. Além das recompensas, Saul também ofereceu a mão da sua filha em casamento. Quando Davi se ofereceu para aceitar o desafio do gigante filisteu, ele recebeu o melhor equipamento militar entre os hebreus. Porém, ele recusou a oferta, pois não conseguiu manejar a armadura. Na ocasião do combate, Davi utilizou a pedra e uma funda como arma. O gigante foi derrotado, sua cabeça foi cortada e a vitória do jovem pastor evidenciou que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Davi foi recomendado como músico para aliviar a melancolia de Saul. Quando enfrentou o Golias, ele se revezava como pastor do rebanho de seu pai e suas tarefas na corte de Saul. Após o ato histórico de Davi derrotando o gigante, sua popularidade cresceu grandemente entre o povo. Então Saul começou a sentir inveja de Davi, pois ele havia se tornado o favorito do povo. Os israelitas começaram até a compor músicas para Davi, enaltecendo seus feitos mais do que os feitos do próprio rei. Saul não conseguiu lidar com essa situação e em várias ocasiões tentou prejudicar e até matar Davi, e chegou ao ponto que Davi precisou fugir. Ele foi primeiramente para Ramá, perto do profeta Samuel. Depois Davi foi até o santuário de Nob. Ali garantiu alimento e armas para sua jornada até Gate, uma cidade dos filisteus. Foi nessa cidade onde Davi recebeu treinamento que o capacitou como um grande guerreiro. Nesse período, Davi também começou a formar um exército improvável. Ele reuniu homens considerados miseráveis, devedores e descontentes. Entre seus leais companheiros, muitos nem eram hebreus. Davi foi conquistando a confiança de clãs de Judá que estavam insatisfeitos com o papel desempenhado por Saul. Porém, enquanto o rei Saul estava vivo, Davi não tentou nada contra a sua vida, mesmo tendo oportunidades. Foi nesse contexto que ele disse a tão famosa frase que não se pode tocar no ungido do Senhor. Primeiramente, ele tornou-se rei da tribo de Judá em Hebrom. Como rei de Hebrom, Davi fez importantes alianças estratégicas. Aos poucos, ele começou a conquistar as principais lideranças de Israel. Davi ficou em Hebrom durante 7 anos e meio e se tornou rei sobre as 12 tribos de Israel após a morte de Isbosete, filho de Saul. O rei Davi se tornou o primeiro a governar Israel como um império unificado. Mesmo com a divisão que ocorreu após a morte de seu filho, o rei Salomão, a dinastia da casa de Davi durou aproximadamente 425 anos. O rei Davi também centralizou a adoração a Deus em Jerusalém, colocando a Arca da Aliança na capital do Império. Além disso, também estabeleceu um poderoso exército profissional e conquistou vitórias lendárias. Ele edificou estradas e fortaleceu rotas comerciais. Suas ações trouxeram grande prosperidade ao povo de Israel. Ele teve ao longo da sua vida muitas esposas e concubinas, com as quais ele foi pai de muitos filhos. Os filhos mais conhecidos de Davi na narrativa bíblica foram Absalão, Adonias, Amon, Salomão e Tamar, sua filha. Se o reinado à frente de Israel era próspero e exemplar, o mesmo não pode ser dito da sua vida familiar. A família do rei Davi sempre esteve cercada de conspirações, intrigas, rivalidades e tragédias. O rei Davi conseguiu unir 12 tribos, mas não conseguiu unir seus próprios filhos.
Foi no período de grande prosperidade do reino de Israel que Davi experimentou seu tombo mais amargo, onde conspirou adultério com Batseba e conspirou a morte de Urias, seu esposo. O rei Davi foi duramente repreendido pelo profeta Natã, expondo um pecado que até então parecia que ficaria encoberto. Davi casou-se com Batseba, se arrependeu profundamente. Deus o perdoou, mas não deixou de castigar o seu pecado. Da união entre Batseba e Davi, nasceu seu herdeiro no trono de Israel, o rei Salomão. Davi estava longe de ser um homem perfeito, porém ele era uma pessoa sincera, fiel e leal aos seus amigos, mas principalmente, Davi era sensível à voz de Deus. O rei Davi era alguém que tinha seu coração completamente inclinado a Deus. Ele sabia de sua condição humana limitada diante de um Deus todo-poderoso. Dessa forma, ele era verdadeiro em se arrepender e buscar o favor divino. Davi é descrito como o doce salmista de Israel. Ele foi inventor de instrumentos musicais e um habilidoso compositor. De todos os salmos registrados na Bíblia, 73 deles em seu título atribuem a autoria de Davi. Alguns deles são identificados como sendo salmos messiânicos. Na verdade, o próprio Jesus atribui a autoria de um desses salmos a Davi. Ao todo, existem pelo menos 58 referências ao rei Davi no Novo Testamento. E apesar de haver cometido tantos erros, uma das descrições mais conhecidas sobre quem foi Davi está registrada no livro de Atos dos Apóstolos. Nela lemos que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. E hoje, no nosso momento de louvor, de gratidão, nós vamos ouvir o Salmo 51, né? Esse salmo tão lindo que a gente já leu aqui, né? Esse salmo que reflete o espírito de Davi naquele momento da sua vida, da sua jornada. E como após isso, né, ele tem uma oportunidade de caminhar de uma forma diferente. E aí nós então vamos ouvir esse salmo.
de oração, no nosso momento de gratidão, vamos começar orando a Deus, né? Agradecendo a Deus. Vamos agradecer a Deus pelo ano de 2023. Um ano muito difícil, muito difícil, mas com muitas vitórias, né? Com muitas bênçãos. Vamos agradecer a Deus. Vamos clamar a Deus pelo nosso país, pelo nosso presidente, esse homem que precisa ter a sabedoria e que ele precisa que alguém mais próximo esteja falando, né, do plano de salvação, né? Vamos clamar a isso, que ele tenha a oportunidade realmente de conhecer o nosso verdadeiro Deus. Vamos orar por todas as pessoas que ocupam cargos no legislativo, no executivo e no judiciário. Vamos orar, meus queridos, pelos nossos missionários. Nós temos missionários na nossa igreja, graças a Deus. Vamos orar por eles e, na medida do possível, nesse mês, vamos entrar em contato com eles, dar uma palavra de apoio, de estímulo, né? Eles são pessoas e precisam disso. Vamos orar pelas nossas famílias. Família é um projeto de Deus. Para que Deus abençoe as nossas famílias, que aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, de ter um contato, né? De ter uma mudança de vida, que eles possam ter o mais breve possível. E que possamos continuar, né, sendo luzes nas nossas famílias. Vamos orar pela nossa igreja, Igreja Batista das Alterosas. Nós estamos aqui no bairro Padre Eustáquio. E nesse bairro nós precisamos fazer toda a diferença. Vamos orar pelos nossos vizinhos, para que eles tenham a oportunidade de ouvir a palavra de Deus através do nosso testemunho ali. E vamos orar pelo nosso pastor Valquimar, esse homem de Deus, esse homem que tem feito toda a diferença em nosso meio, para que Deus o abençoe, ele, a sua família, essa família tão bonita, tão atuante, que Deus possa abençoá-los, que eles possam se sentir super bem no nosso meio. Vamos orar pelos nossos ministérios, as pessoas que já estão trabalhando e as pessoas que vão começar aí um trabalho no ano de 2024, para que Deus capacite a todos. E aquelas pessoas que ainda não foram tocadas, que elas possam sentir o desejo também de trabalhar. A seara é grande e tem muito trabalho. Vamos orar, meus queridos, pelo coro Dominus, pelos conjuntos musicais, pelas pessoas que têm uma participação nos nossos cultos, para que eles possam fazer tudo sempre para o agrado de Deus, né? E vamos orar para que tenhamos um final de ano tranquilo, um final de ano com as nossas famílias e que possamos render graças a Deus por esse ano, graças a Deus pelas bênçãos que recebemos. E vamos orar pelos nossos idosos e enfermos. Esse grupo tão lindo, que Deus abençoe a cada um. Eu tenho idosos, tem pessoas enfermas que acompanham a EBD Online. Um grande abraço para vocês aí, para que vocês possam estar sendo bem tratados, bem cuidados. E as pessoas que estão aí cuidando de vocês possam ser muito abençoadas. Vamos orar pelas nossas dízimos e pelas ofertas. Pelas pessoas que estão dizimando, ofertando, por aqueles que não estão fazendo, para que possam fazê-lo o mais rápido possível, né? E vamos orar, meus queridos, pelo nosso tesoureiro, pela Comissão de Finanças e por essas pessoas que estão aí nesse grande desafio que é a nossa construção. Todas as pessoas envolvidas, engenheiros e demais profissionais. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma boa semana. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números,